está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos reunidos novamente em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos telespectadores, caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos vivendo a alegria da Páscoa. E a festa da Páscoa, ela é tão grande, ela tem um significado tão especial para nós católicos, que nós não conseguimos celebrar em apenas um dia. É por isso que ao longo de 8 dias, nós celebramos a 8ª da Páscoa. 8 dias celebrando aquele acontecimento que mudou a nossa vida para sempre. E nesse segundo domingo da Páscoa, a liturgia nos apresenta essa comunidade de homens novos, de homens restaurados, que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus.
A comunidade verdadeira, a comunidade dos discípulos, é a comunidade que experimenta as dores da cruz, é uma comunidade do Espírito, é uma comunidade que nasce do testemunho dos apóstolos, portanto, deve ser uma comunidade de irmãos, que vive a comunhão fraterna, deve ser uma comunidade que se identifica com Cristo, e também deve ser uma comunidade assídua nos ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, uma comunidade que se empenha em acolher, em conhecer a proposta de salvação, que vem de Jesus. Mas deve ser também uma comunidade que celebra a fé, quer pela oração, quer pela fração do pão. E por fim, deve ser uma comunidade que partilha os bens. Da comunhão com Cristo ressuscitado, nasce a comunhão de cristãos entre si. Por muito tempo, a igreja nos apresentou esta leitura como a proposta ideal de uma vida em comunidade. Uma comunidade que se reúne em torno da palavra, portanto, uma comunidade assídua aos ensinamentos. Uma comunidade que partilha o pão, uma comunidade que dialoga, uma comunidade que vive o espírito de fraternidade entre si. Talvez hoje seja o modelo ideal que nós estamos precisando para viver o nosso catolicismo. Uma comunidade que não olha para a classe social, uma comunidade que não olha para a cor da pele, mas uma comunidade que vive a experiência do ressuscitado. A segunda leitura que nós ouvimos, tirada lá da carta de São Pedro. Essa segunda leitura, ou melhor, esse Pedro que foi atribuída essa segunda leitura, nós identificamos como sendo Pedro, o Pedro, discípulo de Jesus. Mas se nós estudarmos um pouquinho, nós vamos perceber que essa carta, ela foi escrita no ano 90 depois de Cristo. E Pedro morreu no ano 67. Portanto, ela é atribuída a Pedro. E o autor dessa carta deve ser um cristão anônimo, muito culto, que provavelmente seria responsável por uma das comunidades que estava nascendo. Mas ele escreve essa carta destinada a quem? As comunidades que viviam na zona rural, lá na Ásia Menor. Então, é uma carta destinada a camponeses. Uma carta destinada a pastores que apresentava certa hostilidade com o cristianismo que estava nascendo. Até porque lá no campo, a notícia naquela época chegava muito tardia. Então, se espalhou por toda a Palestina que o cristianismo era uma seita. E quando chega lá no meio dos camponeses, eles tratam os cristãos que se apresentavam como cristãos, como se fossem membros de uma seita. Portanto, tratavam com hostilidade. Então o autor convida-os a olhar para Cristo, que passou pela experiência da morte antes de chegar à ressurreição. E aí o texto de hoje, dessa segunda leitura, vem nos dizer que pelo batismo é que se chega a Cristo. Isso quer dizer que nós nascemos para uma vida nova, uma vida com Cristo. E aí ele faz um apelo a nos identificarmos com aquele que nós amamos sem ter visto. Olha que coisa bonita, gente. Embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Olha essa leitura sendo atualizada no nosso meio hoje. Nós estamos aflitos, mas a palavra de Deus nos garante que é preciso passar por essa experiência para a gente experimentar o sabor da ressurreição. E aí ele continua: desse modo, a vossa fé será provada como sendo uma fé verdadeira. Olha só, gente, não existe fé verdadeira que não tenha provação.
São Pedro está dizendo aqui. A nossa fé está sendo provada nesse tempo de pandemia. Mas nós nos mantemos firmes, fiéis aos compromissos assumidos com Cristo. E aí, voltando a São Paulo, nós sabemos em quem nós vamos colocar as nossas forças. Nós sabemos em quem vamos colocar as nossas esperanças. E aí o mesmo São Paulo vem dizer, porque a esperança não nos decepciona. Então é natural que, embora seja necessário que fiqueis por algum tempo aflitos, versículo 6 da segunda leitura, por causa de várias provações. Mas, pouco a pouco, nós vamos nos identificando com aquele que nós não conhecemos, que nós não vimos, diz São Pedro. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 20 do evangelho de São João. Um evangelho, talvez um dos mais bonitos que tem dentro da Sagrada Escritura. E nós podemos destrinchar esse evangelho, que eu acho que vai uma semana, para a gente fazer um mergulho profundo nas entrelinhas desse evangelho. E nós podemos começar lá no comecinho do evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Como é que começava o evangelho de domingo de Páscoa? No primeiro dia da semana, de madrugada, as mulheres vão ao túmulo. Portanto, é um episódio que acontece no mesmo dia. De manhã, as mulheres vão até o túmulo, não encontram Jesus, correm para contar para os discípulos vão correndo, o discípulo amado percebe que Jesus tinha ressuscitado, depois vem Pedro, e agora está dizendo o evangelho, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. E aí nós vamos perceber as duas partes que tem esse evangelho. Primeiro descreve a aparição de Jesus aos discípulos. Mas aos discípulos, portanto, não há motivo para ter medo. E ao entrar na nossa vida, nos leva a fazer uma profunda experiência do seu amor. Podemos continuar o texto? Jesus aparece e se coloca no meio deles. Quando a gente está no meio de alguma coisa, nós assumimos o ponto de referência. Eu estou praticamente no meio da comunidade, embora a comunidade esteja vazia, mas todo mundo olha para mim. Quando se faz um círculo e coloca alguém no meio daquele círculo, todos os olhos se voltam para quem está no meio. Portanto, Jesus assume o ponto de referência. E qual é o passo que Jesus dá a seguir? Transmite àquela comunidade a paz. E ao transmitir a paz, Jesus vence aquilo que estava assustando a comunidade. Depois que Jesus disse, a paz esteja convosco, qual é a reação da comunidade? A comunidade se enche de alegria. Os discípulos ficaram felizes. Portanto, a comunidade que tem Jesus como centro, como referência, é uma comunidade que não precisa ter medo. Embora sejais necessário que fiqueis por algum tempo aflitos, mas é preciso passar por essas provações. E o que é que Jesus faz em seguida? Jesus revela a sua identidade, versículo 20, nas mãos e no lado, onde foram cravados os sinais do seu amor para com cada um de nós. A fonte de água viva que alimenta a comunidade. Mas Jesus dá mais um passo. Jesus não fica parado. Jesus sopra sobre a comunidade o sopro que transmite aos discípulos uma vida nova. A partir daquele sopro, a comunidade passa a ser uma comunidade destemida. Ou seja, nós precisamos fazer a experiência do Espírito na nossa vida. Só assim nós vamos encher o nosso coração de alegria. E aí nós temos a segunda parte desse evangelho, que nos apresenta uma catequese sobre a fé.
E o evangelista João deixa muito claro que a fé, ela se chega pela vivência em comunidade. Tomé representa aqueles que vivem fechados em si mesmo, aqueles que estão fora, aqueles que não foram capazes de perceber a alegria da comunidade quando se encontrou com Jesus. E agora nós temos aqui um dilema. Se as portas estavam fechadas por medo dos judeus, o que é que o Tomé estava fazendo fora? Se estava todo mundo com medo, por que é que Tomé estava fora? Fora, meus irmãos, pode ser entendido com o coração fora. Da mesma forma que nós podemos estar dentro de uma comunidade, mas o nosso coração está nas preocupações lá de fora. É a experiência daqueles dois meninos do filho pródigo. Um deixou o corpo junto com o pai e o coração foi para o mundo. E o outro foi com o corpo para o mundo e deixou o coração com o pai. Portanto, estar fora da comunidade é muitas vezes estar com o coração nas preocupações do dia a dia. E aí eu não sou capaz de perceber os sinais de Deus na minha vida. Eu não sou capaz de encher a minha vida de alegria. Eu não sou capaz de perceber os sinais de vida deixados por Jesus. Então Tomé quer uma demonstração particular. Se eu não vir, se eu não colocar o dedo, dá a impressão que Tomé era melhor que todo mundo. Por que é que não pôs o coração junto com a comunidade? Por que é que não passou pela tribulação junto com a comunidade? Unidos, nós somos mais fortes. E Tomé não faz essa experiência particular. Tanto é que o Evangelho diz que 8 dias depois, portanto, esse domingo, tudo começou lá no domingo de Páscoa. 8 dias depois é que Tomé vai fazer a experiência do Cristo vivo, mas dentro da comunidade, não de uma forma particular. Quando a comunidade se reúne para celebrar o amor fraterno. Quando a comunidade se reúne para celebrar o perdão, para viver a palavra proclamada. Isso é a Eucaristia que nós celebramos. Na Eucaristia, Deus se revela a nós, é através do pão partilhado que se descobre Jesus ressuscitado. E é essa graça que nós precisamos pedir para as nossas casas desse domingo. Que não sejamos como Tomé, querendo uma demonstração particular da ressurreição. Que tenhamos a coragem de assumir o nosso compromisso de homens e mulheres nascidos da Páscoa. Homens e mulheres que têm a ousadia de colocar Cristo no centro da nossa vida. E a partir de Cristo, toda a nossa vida vai se desenvolvendo. E aí nós vamos experimentando as alegrias da Páscoa. Portanto, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando aí da sua casa, faça essa experiência hoje. Permita que Cristo ocupe o centro da sua vida. Permita que Cristo ocupe o centro da sua família. E assim comece a colher as alegrias dessa vida nova. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.